que haver alguém que faça uma sinalização de como é a vida, como é a tal da independência financeira. E não há ninguém falando sobre. Acho que a trilha não está bem sinalizada como deveria, porque quem não tem experiência e quer passar pela experiência não consegue voltar sozinho. A história da garota que abandonou o amigo na trilha. Oi, vidas! A matéria hoje é sobre independência financeira e hoje nós vamos destrinchar um pouquinho dela para só então falar do preço da independência financeira e as dificuldades na independência financeira, as dívidas. A gente tem em mente quando é adolescente que quem me dera ser livre, independente, ser independente financeiro. Sonho meu fazer 18 anos para eu ter minha independência financeira. Minha filha tem 17, está sonhando com o momento de sair de casa. Aí ela sonha com a liberdade financeira, ela já pensa logo tudo que ela quer fazer, que ela vai fazer. Não foi passado na escola que deveria, na minha opinião, é que a dependência financeira não é só a liberdade, essa liberdade ela tem um preço. O ser humano ele tem a doce ilusão de que a independência financeira é uma grande liberdade de conquistar o que sonhou. Pequenos detalhes até, que porventura lá quando ele estava dependendo de alguém, ele acha que é uma prisão, que é uma humilhação, e muitas vezes ele, caramba, eu queria ter, mas eu só não tenho porque eu dependo da minha mãe, eu dependo do meu pai. A mentalidade quando a pessoa é dependente é tão imatura que ela esquece de parar para analisar que de quem ela está dependendo há um preço muito caro a se pagar. Aquela pessoa paga um preço muito caro para sustentar tudo e ainda dá algo para quem está dependendo ou desejando ou sonhando. Mas, por outro lado, caramba, a conquista é boa. A independência financeira traz o ar também de conquista, não só de liberdade financeira, de eu poder comprar o que eu quiser, porque quem me criou não pode me dar, mas traz o ar de conquista. Caramba, eu pegar R$7 do meu bolso que eu trabalhei e comprar para mim, eu me sinto uma heroína, eu conquistei, eu paguei o preço para conquistar o que eu sonhei, foi com o meu trabalho, foi com o meu dinheiro, ninguém me deu, eu conquistei. A independência financeira é uma liberdade, mas ela é uma liberdade com preço, e com preço alto. Vamos falar agora desse preço alto da liberdade financeira. O preço alto da liberdade financeira. Quando a gente sai da casa do pai e da mãe, a gente já sai repleto de sonhos. Aliás, desde criança a gente já sonha. Ela quer ir num parquinho e às vezes o pai não tem condições de pagar naquele momento, então ela fala, poxa, eu queria tanto. Ali já é um sonho, é um desejo dela que ela não pode cumprir por falta de financeiro da parte dos pais. Se ela quiser um pirulito, já é um sonho do tamanho dela. O sonho da criança é do tamanho dela, é da idade dela. Ela quer um pirulito, aquilo é um sonho e é inalcançável para a idade dela. Se o pai ou a mãe não pode dar, ela fica triste. Poxa, eu queria tanto. Aí vamos aumentar a idade. Lá vai os 11 anos de idade. 11 anos de idade, o adolescente quer o quê? Poxa, eu queria tanto aquele moletom que tá na moda, aquele tênis que tá em alta, aquela mochila que é top de linha. E às vezes o pai não compra, porque o pai compra o que está na condição dele, na situação financeira dele. E aí a partir da pré-adolescência a gente já começa, caramba, se eu estivesse trabalhando, se eu pudesse ter dinheiro, eu comprava tudo. Há uma ilusão muito grande a respeito da conquista, da liberdade, da independência financeira. Na minha visão, a escola perde muito em ensinar só matéria de matemática, português, tarará, tarará. Há uma distância muito longa entre as provas da sua profissão de veterinária com a matéria que você estudou no colegial. Gente, eu acho um desperdício de horas. Por que é tão cansativo estudar? Porque eu não tenho a motivação do porquê que eu tô estudando aquela matéria. A partir do momento que você se torna adulto, até para fazer uma entrevista, você tem que ter um bom vocabulário. Mas além do vocabulário, você tem a postura. Eu vou fazer uma entrevista, eu tenho que saber que roupa que eu vou, eu tenho que saber que acessórios usar, eu tenho que saber que penteado fazer. Eu tenho uma impressão que a escola deveria ir mais além da matéria, porque não há um porquê. Por que eu estou estudando matemática? Para quê? Onde é que eu vou levar na vida? Vai usar sim. A matemática ela é muito usada nas contas do cotidiano. Tudo se usa matemática, tudo se usa português, tudo se usa geografia. Porém, na minha visão, tinha sim que haver uma junção do estudo da matemática no colegial com o porquê que eu tenho que estudar matemática no colegial. O que eu vou fazer com essa matemática lá na frente? O que me acrescenta estudar o português lá na frente? Tinha que haver isso para haver uma empolgação maior, um desejo maior e melhor. Eu chamaria de educação profissional no colegial. Eu arrependo profundamente de não ter comprado um quadro negro, giz ou aquele pincel que seja para ensinar minhas filhas sobre educação financeira. Arrependo profundamente. E eu acho assim
um grande desperdício na escola não haver essa disciplina de educação financeira para os alunos. A minha motivação foi a miséria na infância, a pobreza, a situação crítica que eu morava, que eu vivia, que eu não tinha nada, nem sandália, nem roupa, nem... Então, assim, isso me motivou a ter algo quando crescesse. Mas como se eu não sabia qual era o caminho? Eu só sabia que eu queria. Eu fui quebrando a cara e demorei muito, mas muito mesmo para entender o caminho. Foi na raça, na base da porrada da vida. E como me machuquei, não precisava demorar tanto, não precisava ter me machucado tanto. E eu tenho certeza que do lado de lá, onde vocês estão aí, também tem pessoas que querem um caminho, não é que seja um caminho mais fácil, mas um caminho aonde haja sinalização, sabe? Houve agora, atualmente, a história da garota que abandonou o amigo na trilha. E eu vi uma reportagem dele onde ele dizia assim: eu acho que a trilha não tá bem sinalizada como deveria, porque quem não tem experiência e quer passar pela experiência não consegue voltar sozinho. E pode acontecer como aconteceu com ele. Então, assim, tem gente que haver, poxa vida, se tem tanta gente que passou pelo caminho, tem que haver alguém que faça uma sinalização de como é a vida, como é a tal da independência financeira. E não há ninguém falando sobre a independência financeira na escola, não há ninguém ensinando para isso. E é difícil algum adolescente ou jovem passar por um vídeo desse, onde eu falo tantos minutos, parar e assistir para aprender sobre independência financeira. O que eu posso fazer para chegar a tal da independência financeira? Aqui nós somos adultos e estamos aprendendo a resolver os problemas que foram emaranhados durante o período que poderia ter sido diferente, poderia ter sido mais leve, poderia ter tido uma sinalização no caminho, na trajetória. Aí o que aconteceria? Não teríamos tantas dívidas, não teríamos tanta dificuldade financeira, não teríamos tanta dificuldade para comprar uma casa, não teríamos dificuldade para fazer um plano A, B ou C, não teríamos passado tanta dificuldade na pandemia, não teríamos falta de dinheiro nas reservas, que é importante, necessária e obrigatória. Porque se você é adulto e não tem uma reserva financeira para sua despesa durante 6 meses, você não tá bem. Você tem que fazer isso urgente. A gente vive nos minutos de urgência. Vai dar certo. Vai dar certo, tem que dar certo. E se não der? E se acontecer algo? A gente nunca pensa. E se acontecer algo? E quando acontece, fica com a corda no pescoço. Tem pessoas que acabam com a própria vida, entram em depressão. Então, assim, é muito fácil você assistir um vídeo de vamos organizar financeiramente, mas quem tá passando esse vídeo não entende que não é fácil para quem não começou, para quem não sabe o caminho. Começar do zero não é fácil. E é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Você tem dívida? Não é culpa sua. Não houve um ensinamento financeiro, não houve uma educação financeira, não houve uma aula financeira. Isso tem que ser pregado lá na adolescência, na escola, ou pelos pais. Eu passei pelo caminho duro e não ensinei para as minhas filhas maiores. Eu tenho uma de 3 anos, já tá passando da hora de eu ensinar ela a ler e escrever em casa antes de ir pro colégio. Pretendo ensinar ela a ler e escrever. A partir de julho já vai começar as aulas dela comigo, de aprender a ler e escrever. Os dias dela comigo dentro de casa vai ser aprendendo a ler. Pode comer. Ler e escrever. E eu já quero que ela com 5 anos já tenha consciência do que é uma vida financeira. Devagarzinho, de acordo com a idade dela, eu vou aumentando. Eu admiro muito, não sei se é o Japão, onde eles têm uma educação financeira para as crianças desde pequena. Pelo menos nos filmes a gente vê, né, que as crianças do Japão são bem alinhadas e já crescem com aquela postura, né, de alinhamento, de responsabilidade. Quer fruta? Espera aí que a mamãe vai pegar, tá bom? Vou dar uma pausa aqui pra cuidar da Lu ali. Ela quer fruta, são 10 horas e eu preciso dar fruta pra ela. Voltamos. Eu vou aproveitar e comer também, porque eu já tô com fome. Não tivemos, assim, uma educação financeira. Não tivemos a educação financeira em casa, não tivemos a oportunidade de ter a educação financeira em casa. Os pais somente criavam. E a maioria, né? Eu acredito que deva ter 1 ou 2 que possa ter, porventura, ensinado os filhos a ter uma educação financeira. O máximo que eu fiz com as minhas filhas foi o quê? Colocar elas pra morar sozinha, pra aprender na raça com 17 anos. Antes dos 18. Pra quando chegar nos 18 já tá médio, organizando a vida própria. E assim, por que eu coloquei com 17? Porque ainda há tempo de eu e os pais, né, ajudar. Que eu tenho 2 de um pai e aluna agora de outro. Então o que acontece? Com essa de 3 anos, provavelmente eu vou fazer diferente. Vou ensinar desde criança como é que é a educação financeira, como é que se compra, que tudo tem preço. A minha filha de 3 anos, ela fala assim: ai, não quero mais esse papato, quero comprar outro, vamos comprar? Ela pensa que tudo é comprar. Então, assim, a imaturidade financeira na vida de um ser humano, por mais que não seja culpa
daquele adolescente, daquele jovem, ou até mesmo do adulto, porque se não teve alguém para ensinar, o caminho vai ser duro, o caminho vai ser árduo, e é por isso que se tem muitas dívidas, é por isso que a gente não tem casa com 20 anos, é por isso que não se tem uma reserva financeira, é por isso que não dá para ter um carro. Não é porque a vida é dura no Brasil, é porque o Brasil não induz a pessoa... Olha, peraí. Infelizmente, eu não sei nos outros países, não posso dizer, mas no Brasil não existe aquela educação financeira. Não é cultura os pais dar uma educação financeira em casa, eu vou fazer isso em casa com a minha filha. E não é comum, eu acho uma judiação, gente. E ninguém oferece para os pais um curso de educação financeira para adolescentes, para gerar o desejo desde os 12 anos, de ter um convívio com o dinheiro, com o que é despesa, com o que é dívida. Sabe, eu assisti uma vez, eu não gosto de Cris. Todo mundo odeia o Cris. Tenho muita paciência pra televisão, não. Nem tempo eu tenho pra ficar assistindo essas coisas. Mas as minhas filhas gostam. E teve uma vez que eu assisti, e a mãe dele deu pra ele um ovo. Acho que era um trabalho escolar. E esse ovo, ele tinha que criar esse ovo como se fosse um bebê. Então ele era proibido deixar o ovo cair. Ele tinha que acordar de madrugada, a mãe colocava Alguém já assistiu, né? O Cris, ele acordava de madrugada com um barulho. Era a mãe, Rochelle, colocando um alarme de choro, dizendo pra ele que o bebê dele tava chorando e precisando de mamadeira. Era um ovo. Mas assim... Cara, eu fiquei impactada com aquilo ali, eu achei tão interessante. Certeza absoluta que se alguém já fez isso, com certeza esse adolescente já cresceu com a certeza absoluta de que ter filho não é só, ai, que fofura, que é o que aquelas adolescentes ilusão, né? Ai, eu quero ter um filho com você porque eu te amo. Isso não existe, gente. Jogar uma criança no mundo sem estrutura, sem base nenhuma, né? Quantas milhares de adolescentes engravidas sem estrutura nenhuma e jogam um filho no mundo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, assim, a educação financeira, ela tem que existir. Gente, é um absurdo. Eu achei interessante a Rochelle entregar o ovo na mão do Cris, né? Do filho dela com, sei lá, 12 anos, não sei quanto que tinha o Cris. E fazer ele criar como se fosse um bebê. E ela realmente fazia o papel de professora, de monitora, de educadora. Ele ia lá, colocava alarme de madrugada, fazia o bebê chorar, o ovo, né? Ué. E ele se levantava e ele fazia o papel dele de compromisso. Filmes, desenhos, séries, ensina tanta coisa pra gente. Se a gente tiver um estalo, a gente aprende muita coisa. Agora, se deixar passar, vai só igual zumbi. Já que não tivemos aquela educação financeira que nos levasse a ter uma vida tranquila hoje, que tudo que... Por isso que se chama guerreiro. Quem consegue vencer na raça, quem sai da pobreza pra um estado médio, no mínimo, de financeiro. Porque a pessoa tem que se embaraçar em meio a tantas guerras para poder chegar onde quer. E isso atrasa o estado familiar, o estado da saúde. Isso tira um pouco da saúde, isso tira o sono. Não é para ser assim. A vida é para ela ser vivida com leveza, desde que ela seja antecipadamente projetada. Tudo tem que ser projetado com antecedência. E se não há, atrapalha, fica uma coisa em cima da outra. Aí você quer fazer uma renda extra, mas você tá trabalhando, você não tem tempo. Aí você quer dormir e não pode, porque se você dormir, você... Hã? Você quer mais abacate? Acabou? Traz seu prato aqui pra mim ver. Nossa! É uma reflexão hoje, mas que tem muita validade para os nossos vídeos que se fala de financeiro. Às vezes eu fico pensando, caramba, um conteúdo... Ixi, Maria, acabou mesmo. Às vezes eu fico pensando, caramba, um conteúdo tão bom desse... O que é, Luna? Você quer um novo? Tá bom, pera aí, gente. Se não tivemos uma educação financeira como deveria ter sido, para ter mais leveza no hoje, porque o hoje ele foi plantado ontem. O que eu tô comendo hoje, tudo que eu como hoje, é porque eu trabalhei ontem para conquistar essa compra. Tudo que é alimento de hoje, tudo que é o hoje, foi feito ontem. Então, assim, o que nos prova mais uma vez que todo o embaraço que o adulto vive de dívida, se nós não tivemos a possibilidade de aprender enquanto éramos pequenos, dê essa oportunidade pro teu filho, pra tua filha. Não deixa ele sofrer com as opressões financeiras. Eu não sei por que ainda esse povo que vive vendendo curso não abriu uma sala ou até mesmo no digital, um curso de educação financeira para adolescentes. Porque, gente, os filhos de hoje são os doutores de amanhã. E como é que esses doutores vão crescer com a ilusão da liberdade financeira, não pegando literalmente a realidade? A maioria dos filhos, eles crescem com a ilusão de liberdade financeira, mas esquece que essa liberdade financeira não é de graça, não é do nada. E eu culpo, sim, essa impossibilidade de se atentar à situação financeira real. Eu culpo o escolar, eu culpo sim a falta de gestão de quem tá lá em cima,
de colocar um estudo de educação financeira para as crianças, para os adolescentes. Por que tem que começar de lá? Porque, gente, são cabeças vazias, tem que ser preenchido algo, e se não for preenchido algo, se não plantar algo na cabeça de quem tá com ela vazia, quando crescer vai ter o quê? Entupido de dívida, entupido de ilusão, entupido de compra, de cartão de crédito. As crianças, os adultos de hoje, cheio de dívida, cheio de conta, não tem reserva emergencial, não tem um carro, não tem uma casa. Foi culpa do passado mal ensinado. Eu também demorei para aprender isso, porque eu fiquei tão atolada na minha liberdade pesada, liberdade financeira, independência financeira pesada, que eu esqueci que, poxa, se eu tô passando por isso, eu tenho que ensinar para minhas filhas. Hoje eu tenho essa mentalidade. Mas enquanto eu tava no pesado, eu não tinha nem tempo para ensinar minhas filhas a tal da verdade sobre a liberdade financeira. O máximo que eu consegui fazer foi jogar elas lá no aluguel com 17 anos para que elas pudessem ver a realidade da tal liberdade financeira. Por que eu tô jogando elas para morar sozinha com 17 anos? Porque eu ainda estou de olho, eu ainda posso ir lá e ajudar, mesmo que seja pouquinho, mas dando empurrãozinho aqui, filha, tá errado aqui, não, você não dá conta. Luna, eu tô gravando, meu coração. Deixa a mamãe terminar aqui que eu dou atenção pra ti. Parabéns para a Luna. É uma reflexão misturada com desabafo, né? Porque não é só eu que passo por isso, eu acredito que pelo menos 80% dos brasileiros, principalmente, né? Porque além da dificuldade de não entender sobre educação financeira, passar por tudo isso, ainda tem o tal dos impostos que vem assim como a cerejinha do bolo para piorar só mais um pouquinho, né? Além da gente não ter a educação financeira vinda dos pais, vindo da escola, de alguém tinha que vir, os responsáveis que recebem tanto imposto, e a gente não tem essa devolução em ensinamento verdadeiro, real, a amostra real de como é a vida, de como é o financeiro, de que não é assim como a gente sonha com a adolescência, aquela ilusão, tirar a ilusão da mente da tal da liberdade financeira, independência financeira. Muita gente passa por isso, eu acho que é de extrema importância esse assunto ser falado, também engessado, uma pequena solução para esse problema. Uma das injeções de resolução para esse problema é isso que eu tô falando. Se você tem filho pequeno, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 12 anos, ainda dá tempo de a gente injetar neles uma educação financeira, mesmo que dentro de casa, porque até agora eu não vi ninguém levantando um curso de educação financeira para adolescente. A linguagem, o entendimento, a compreensão do adolescente é diferente do adulto. Então teria que ter sim. Isso sim deveria ser matéria desses que tanto vêm de curso digital por aí. Nossa, isso me dá uma agonia, gente. Os adultos que estão passando por uma fase de adolescência tendo que reaprender educação financeira são pessoas que não tiveram a liberdade de fazer isso na adolescência, que é onde não se tem que pagar conta, é onde só tem que injetar a realidade para quando você tiver com 17 já se programar. Epa, meus olhos estão abertos, eu já aprendi como é a vida, não vou deixar para depois não. Então assim, fica para nós hoje essa reflexão. Quem tiver filho, injeta neles, e quem não tiver, já saiba que quando você tá endividado, cheio de dívida, com conta para pagar, a culpa não é só tua. Não se culpe ao extremo, não entre em opressão, não entre em depressão. Ai, que eu não consegui. Não foi você. Alguém não teve responsabilidade de injetar em nós, quando pequenos, quando crianças, essa realidade da falsa liberdade financeira. Não se martirize, não se acabe, não se detone. Busca solução ao invés de trazer opressão pra dentro de você, se culpar menos. Respirar e falar, tá bom, eu não fui culpada, agora por onde eu começo a melhorar essa situação? Se eu não tive essa condição de aprender, de entender, de essa possibilidade de buscar enquanto havia tempo, quando não tinha conta para pagar, minha mente estava vazia, eu poderia ter injetado essa educação financeira, alguém devia ter me ajudado, porque o adolescente, ele é pré-formado. Ele não é já 100% formado, adulto, maturidade, não tá. Se alguém não injetar maturidade na criança, para ela sair da mamadeira, ela não vai sair. Tudo é injeção. É tanta coisa na cabeça do adulto que para injetar as coisas no adolescente, na criança, a gente já vai no automático. Tem que ensinar a comer, tem que ensinar a sair da fralda, tem que ensinar... Esquece que o que ele tá passando, ele não pode deixar de herança pro filho. Dívida, confusão financeira, falta de programação, cartão de crédito a ser usado. O que você tá passando, você não pode deixar pro teu filho passar. E se não é com teu filho, se é você que tá nessa confusão, nessa dívida,
Então você volta um passo para trás para dar 2 para frente. Todos esses vídeos que eu passei até agora foram de injeção motivacional para você sair das dívidas, para você conquistar um espaço maior financeiro. E esse deveria ser um dos vídeos lá do início, depois do primeiro vídeo. Caramba, esse era para ser um dos primeiros. Não tem oportunidade mais de voltar para trás, mas nunca é tarde. Porque para você ter uma injeção de motivação, você precisa primeiro se limpar. Você não pode colocar uma água limpa no copo que tá sujo de café. Você tem que limpar aquele café, lavar o copo, encher da água limpa. É difícil, dar um passo para trás é complicado, mas imagina que você vai dar um passo para trás para dar um impulso para frente. Se você estiver nessa situação, se você pensa como eu, dá um passo para trás, tira um tempo para pensar, para se limpar da culpa, para se limpar da desmotivação, porque você não consegue. Não é culpa tua. E se não é culpa tua, começa a se limpar das dívidas, vai demorar, poxa, mas vai demorar, mas é um processo que vai te limpar. Se limpa das dívidas, começa a juntar de R$1 em R$1 no cofre, começa a projetar seu espaço financeiro de forma que, como se você estivesse na casa da tua mãe, viva um pedaço adulto e volte, deixa pelo menos 2% da tua vida como se você fosse adolescente e estivesse sendo ensinado do zero. E a partir de hoje eu vou ter o comprometimento de estar passando essas matérias de limpeza para depois injetar o motivacional financeiro. Eu tenho esse compromisso com vocês, porque não adianta eu injetar motivacional, nem renda extra ou dinheiro. Isso você consegue? Todo mundo consegue, mas se tiver primeiro essa limpeza mental em respeito à ilusão da independência financeira. Tem que limpar primeiro para injetar o puro, o verdadeiro, o real e o saudável. E com isso eu espero que vocês tenham entendido essa reflexão, essa realidade e um pouco de desabafo também, né? Espero que vocês entendam o que eu falei aqui e que isso sirva de motivo para mudança, para compreensão da limpeza da raiz suja, para começar do zero, para dar um passo para trás, para dar 2 para frente. Eu espero que tenha havido compreensão a esse vídeo. Hoje foi só uma reflexão misturada com a motivação, também um desabafo. Por aqui ficamos. Meu nome é Denise, esse é o nosso canal Falando na Real. Até o próximo.